Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. A partir de agora, Debate Melodia. Começando o nosso programa campeão de audiência, a partir de agora o nosso Debate Melodia, glorificando o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, o primeiro, o único. Como é bom falar este nome, não é verdade? Esse nome tem poder. E para você que está do outro lado, preparando aí o seu caderno, a sua caneta para anotar tudo bonitinho, porque começa o nosso curso online, ao vivo. O nosso Debate Melodia tem esse poder, tem esta determinação e esse propósito também de trazer aí a edificação para a Igreja de Cristo Jesus. E hoje é um programa especial porque todos os dias são dias especiais na presença desse Deus maravilhoso. Vamos começar o nosso programa e, claro, no Debate Melodia, já apresentando a mesa de hoje, apresentando aqui o nosso querido pastor Humberto Siqueira da Igreja Batista Monte Hermon em Teresópolis. Que bom recebê-lo mais uma vez. Graça e paz. Graça e paz. Bom dia a você, bom dia a todos os debatedores. Bom dia, essa imensidão de audiência da Rádio Melodia. Muito bom estar aqui juntos mais uma vez. Amém. Louvado seja Deus. Deixa eu dar meu bom dia também aqui ao pastor Tarci Júnior, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Bom Sucesso, Del Cacheiro. Como vai? Tudo bem? Bom dia, Renato. Bom dia. Que alegria participar mais uma vez de um debate. Eu sei que será uma manhã gloriosa. Amém. O tema é maravilhoso, extremamente atual. Então eu estou empolgado para esta manhã. Só empolgado, a gente também fica empolgado. A gente isso fica aí. na expectativa. Deixa eu dar meu bom dia também aqui, o pastor Demerval Nascimento, da Igreja Batista Central, Vigário Geral, Graça e Paz. Como é bom recebê-lo. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Renato. Agradeço muito a Deus, a nossa melodia. Deus abençoe os nossos debatedores e os nossos ouvintes. Que Deus continue nos abençoando, porque nós temos que ter tempo para Deus. Sempre. Deixa eu dar um bom dia também, pastor Walter Miranda, Ministério Obra da Restauração de tudo em São Gonçalo. Como é bom recebê-lo, graça e paz. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Paz do Senhor Jesus, meu querido. Prazer em revê-lo. Verdade, igualmente. Aqui na Melodia. Um abraço a toda a audiência neste planeta Melodia. Tá bom. Vamos começar o nosso programa e a gente sempre começa orando, pedindo a Deus que nos abençoe, o Espírito Santo de Deus. Pastor Walter, queria que o senhor orasse, por gentileza. Nosso Deus e nosso Pai, oramos ao Senhor agradecidos por este dia maravilhoso que Tu nos dás e mais esta oportunidade de estarmos aqui no Debate Melodia, que Tu possa usar o Teu servo pastor e a nós para abençoar a toda a audiência de Melodia. Continua conosco para sempre, Senhor, pois nós Te pedimos com gratidão no coração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Em concordância, estamos aqui, nós, vocês aí do outro lado, você no seu trabalho, em casa, onde quer que você esteja ouvindo a nossa programação. Vamos começar então o nosso Debate Melodia e o tema é: seja sincero, em meio a tanta correria, você tem tido tempo para Deus? Primeiro pede sinceridade, já começa assim, já pede, não engana não. Até porque Deus é onisciente, onipresente, a onisciência do Senhor, nós não somos inquisidores, nós somos pessoas que estamos aqui como você também, queremos entender aí e nos colocar diante dessa questão do tempo, porque o tema fala sobre tempo, o tempo de hoje. Essa geração é diferente do tempo de antigamente? Sim ou não? Então vamos lá, seja sincero, em meio a tanta correria, está falando sobre vida atribulada, está falando de trabalho, está falando de família, está falando de ministério, de comprometimento, e o caso da intimidade com Deus, porque Deus não precisa que você tenha intimidade com Ele não precisa, porque Deus é Deus, mas você, como é que você está lidando com o tempo? Eu vou começar com o pastor Humberto. Por favor, pastor, quero ouvir o senhor. Normalmente a gente começa por aqui, mas eu vou começar hoje por aí. Quero ouvi-lo, por gentileza. Deus achando bom, né? Que geralmente começa por aqui. Aí eu até brinquei com a moça lá embaixo da recepção. Falei, vai atrasar um bocado, eu vou chegar depois, não sou o primeiro a falar. Não, hoje geralmente acontece. Mas aqui, o debate é muito interessante. Muito interessante. O tema inicialmente parece um tema fácil de tratar, mas não é. Porque talvez ele caia naquela mesma armadilha, armadilha no sentido da maneira de pensar, de enxergar. Semana passada, na questão da oração.
pelo nosso comportamento litúrgico, não é? Além da vida litúrgica do culto, mas o liturgismo da vida pessoal, do pragmatismo, enfim, da vida prática, a gente tem muitas liturgias, né? Nós criamos muitos modelos, métodos, deve ser assim, tem que ser assim. E aí começa a complicar. Mas é tão interessante, você chamou bem a atenção, Renato, na questão do seja sincero. Esse é outro problema nosso. Devido a essa questão do evangelho ser muito exposto, a gente está muito exposto, acaba que também nós criamos certos mecanismos de comportamento para dar mais sentido aos outros do que a nós mesmos. Então, para começar a ser muito sincero, e tem que ser sincero, tem que fazer uma reflexão do que é dar tempo para Deus. Sim. Por isso que eu puxei aqui a questão litúrgica. Porque dar tempo para Deus, se eu tenho dado... É o devocional? É aquele tempo que a gente chama, não é? De tirar um tempo, meia hora, 1 hora, para ler Bíblia, orar. É isso aí que está falando? Eu até entendo a questão do devocional, eu vou um pouquinho mais adiante. Porque a palavra devocional, obviamente, vem de vida, de devoção. Então não diz respeito a meia hora, 1 hora, um tempo que eu tiro. Cronológico, não, né? Mas uma vida que se dedica. Então aqui eu acho que está a grande questão. Primeiro, como você muito bem colocou, sinceridade. Os pastores aqui vão consertar as coisas que eu falar de errado, então por isso eu posso falar logo. Mas a verdade é que hoje no evangelho, às vezes, fica muito... Eu não quero usar a palavra teatral, mas fica aquela coisa muito da aparência de quem tem vida, quem não tem, quem ora, quem muito não externo. ora. Muito externo. Pesquisa feita há pouco tempo, que eu gostei muito, constatou que as pessoas vivem 75% para fora. Elas falam muito mais preocupadas com o que os outros vão pensar do que elas estão falando, se vestem, tudo que elas fazem é uma propaganda. E às vezes, a vida espiritual, acontece isso. Por exemplo, oração. Você vê quando uma pessoa vai orar na frente da igreja, como é que ela muda? Eu costumo dizer que todo crente tinha que ter um microfone na mão. Porque ele sentado no banco, ele é de um jeito. Quando você fala assim, irmão, vem aqui orar, que ele pega o microfone, parece que ele incorpora, ele muda até o tom de voz. Ele fala diferente, né? Aí cita a Bíblia para Deus. Tem hora que eu fico pensando assim, mas será que Deus não conhece a Bíblia? Então, às vezes, a oração é muito mais para os outros do que propriamente para Deus. A vida espiritual diz respeito a isso. Seja sincero, eu tenho dado tempo para Deus, aí cai num outro problema. Se eu pensar na minha vida hoje, eu dou tempo para Deus. O que eu nunca pensei em viver na minha vida, eu vivo hoje. 100% ministerialmente. Com exceção, lógico, família, essas coisas. Eu digo trabalho, minha vida. Eu não tenho mais vida profissional. Não tenho, desde 2011, quando eu assumi Monte Hermão, eu não tenho mais vida profissional. Então hoje a minha vida é dedicada 100% para Deus. Com essa história de convenção, não é? Sai de presidente, agora vira secretário executivo. Então quer dizer, eu acabo que respiro o tempo todo igreja. Aí é que entra a questão da palavra que vai surgir aqui. Se eu não falar, alguém vai falar. Ativismo. O que é vida com Deus? É intimidade com Deus? É uma vida de devoção a Deus? Ou é simplesmente a questão do ativismo? Está envolvido. Porque se for ativismo, eu dou quase que o tempo todo para Deus no meu dia. Quase que o tempo todo. Não é isso? Agora, se for uma vida de devoção mesmo, de intimidade, aí é melhor parar para pensar se eu tenho dado tempo a Deus. E por que esse debate vem muito oportuno? Em função da sua colocação aí, da sua inicial. Ora, é um tempo muito corrido. Eu acabei de responder isso aqui agora. A gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Sim. A gente está aqui no debate, está respondendo coisa no WhatsApp. Você está trabalhando, fazendo outra coisa. Você está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Será que a gente tira tempo mesmo para Deus? Então vamos começar bem? Sendo sincero, eu acho que eu dou pouco. Eu faço muita atividade, muito. O dia inteiro eu trato de igreja. Mas assim, é o dia inteiro. Mas talvez o tempo mesmo para Deus, se for pensar nessa questão do tempo dedicado, talvez eu ainda dê pouco, tenha que dar mais. Eu começo com uma fala sincera, talvez não simplesmente para fazer aqui o merchan, não, mas para despertar nas pessoas o que é de fato dar tempo para Deus, ouvir Deus. Ora, como pastor, eu hoje prego quase que todos os dias da semana, dou aula, falo durante o dia, então obrigatoriamente eu tenho que estudar, eu tenho que ler Bíblia. E ainda tem isso, Renato, para encerrar. O tempo que eu dedico para a leitura da palavra é para preparar uma mensagem para pregar ou é também para receber uma mensagem de Deus para a minha vida e para ter essa intimidade com Deus? Então é bom para a gente pensar sobre tudo isso Nós todos estamos aí pensando. Pastor Tassi, nós que andava com Deus, andar com Deus, estar com Deus. Pastor muito bem aqui colocou várias vertentes do que a gente pode ir. O senhor vai para qual? Qual o caminho que o senhor pretende? Que é o padrão, eu acho que a gente está muito, mas muito distante.
desse padrão. Não foi provocação não, tá, pastor? Eu não colocaria Enoque como referência para a gente não ficar, ficar mal aqui. Vamos usar como padrão a maioria dos heróis da fé, aqueles que a gente sabe, né, do relacionamento que teve com Deus. Se a gente colocar todos esses heróis como um padrão, como uma referência, nós ainda estamos distante dessa realidade. Se eu colocar Jesus como padrão, se você vai lendo o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, cada 2 capítulos Jesus se retira para orar. Sim. Ele subiu um monte para orar. Ele se afastava para orar. Então, assim, é interessante que os temas da melodia, eles sempre ferem na nossa própria carne, né? A gente começa a estudar e começa, meu Deus, como é que eu vou falar a respeito disso se eu não estou como deveria estar? Provocativo. Isso é bom, isso é importante, a gente sair daqui diferente. E os ouvintes, eles podem ficar tranquilos que a gente não vem aqui para um teatro, a gente vem aqui para viver isso que a gente está pensando e tratando. Eu acredito que estamos distante desse paradigma, desse modelo que eu acho que Deus espera da gente. Você começa a ler a história de homens que marcaram, né, com o Evangelho. Eu tive agora a oportunidade, e já faço aqui uma propaganda, nem sei se posso fazer a propaganda, a produtora aqui pode brigar comigo se eu estiver fazendo algo errado. Faça primeiro. Vou fazer, aí depois vocês me punem aqui. Eu fui a São Paulo assistir uma peça organizada pelo Teatro Giovanni Si. É uma peça que começou em janeiro e não conseguiu sair de cartaz, está até agora. Eles estão com a casa lotada toda sexta, todo sábado, todo domingo. O nome da peça é Rua Azusa, que retrata um movimento que aconteceu no sul dos Estados Unidos, um movimento pentecostal, mas mostra de forma fantástica como esse povo era devoto a Deus, como eles se entregavam a Deus, sabe? E essa peça está vindo para o Rio de Janeiro agora a partir de agosto, e eu sei que vai ser bênção para a cidade, bênção para o nosso estado. Então, assim, lembrando agora dessa peça que remete aí ao começo do século, do século passado, o padrão era outro, de dedicação. As pessoas tinham esse cuidado de dedicar a Deus um tempo do dia, né? Então, assim, hoje como é que eu vejo? Eu vejo que o grande foco do tempo para Deus que as pessoas estão dando é o tempo de culto. A vida devocional é de um público muito pequeno, público muito pequeno. Eu sei, porque no gabinete você vai conversando com as pessoas, você pergunta, você tem tido um devocional com Deus? Ah, pastor, não tem tido tempo. Então, assim, a grande maioria tem como tempo de Deus o domingo. Domingo, 1h30, 2 horas. Alguns, um ou outro, quarta-feira, um ou outro, sexta-feira. Então, assim, está distante daquilo que a Bíblia mostra pra gente, que os homens de Deus que fizeram a história tinham. Então, assim, ainda há tempo, a gente pode aproveitar um debate como este e usar como uma mola propulsora para nos engajar mais nisso, despertar mais isso, porque eu sei o seguinte, a nossa vida espiritual depende disto, não tem outro segredo. As luzes, a fumaça do culto, o som de última geração, a cadeira almofadada, tudo isso é interessante, mas nada disso substitui o tempo com Deus. Então, assim, sua igreja pode ser um barracão alugado, se ali dentro tem gente que tem tempo com Deus, vai viver uma vida espiritual muito melhor, ou mais íntima, do que aqueles que estão numa igreja moderna, etc. Tal. Então, assim, nós precisamos sim repensar. Mateus capítulo 6, verso 21 diz que onde estiver o teu tesouro, aí estará seu coração. Eu acho que a gente precisa voltar a priorizar o tempo com Deus, colocar na nossa agenda como a gente coloca a academia para perder barriga, como a gente coloca as refeições, o café da manhã, o almoço, o café da tarde. Eu acho que esse tempo com Deus precisa voltar a entrar na nossa agenda como prioridade. Primeiro amor, né? Voltar ao primeiro amor, né? Voltar aí a ter aquele, quando a gente aceita Jesus, ou seja, quando o Senhor Jesus nos aceita, né? A gente vê de uma forma diferente, e depois acho que o tempo vai também nos distanciando de algumas coisas, né? O mundão vai nos engolindo de novo, a gente tem que estar atento a isso. Pastor Demerval, quero ouvi-lo, por favor.
a vida ela é corrida para todos. É um fato. E não tem como, é mais corrida para A e menos para B ou para C. A vida é a vida, ela corre para todo ser humano. E agora, o que queremos, para aquilo que é vantajoso para nós, aparentemente, a gente encontra o tempo necessário. Mas ninguém tem tempo para nada e nós estamos vivendo em um mundo sem tempo. Porém, quando é vantajoso para nós, nós encontramos tempo para tal coisa. Por exemplo, uma partida de futebol não é menos de 2 horas. Agora, então, com o VAR, né, tem os acréscimos. Uma novela, não é uma, agora são... Nunca foi uma, são 3, porque termina uma, emenda a outra, e já vem a terceira, e aí a gente vai vendo isso. O tempo que a gente fica no celular e o tempo da conversa fiada. Se for somar isto durante um dia, olha o tempo que a gente tem de sobra. Quando, na realidade, ninguém tem tempo para nada. A verdade é que é preciso dar prioridade. Aí entra a questão da direção de Deus. Priorizar o que é prioritário. Se a pessoa prioriza Deus, então, obviamente, que ela vai ter também o tempo para Deus. Em Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Então, obviamente, que Deus tem também que ter o seu. E, inclusive, deveria ser até o melhor tempo. O maior, o melhor, enfim, tudo que nós já estamos ouvindo de forma muito elegante, espiritual e bíblica aqui pela mesa. Agora, o que ocorre é que tempo para Deus também é compromisso, é comprometimento. Posicionamento. Está ligado ao o tamanho do compromisso que eu tenho com Deus. Não, meu compromisso eu priorizo outras coisas e o meu comprometimento não é tão grande, então é de acordo, o tempo que eu vou dar é de acordo com esse sentimento meu. Porque está ligado também à renúncia. Eu preciso renunciar a algumas coisas, porque em alguns momentos eu preciso deixar determinadas coisas minhas, aparentemente minhas, na verdade, coisas físicas ou que me trazem vantagem física, para trás, e vou priorizar, eu vou renunciar a algumas coisas do meu eu. E vou então dar prioridade ao que eu sei que é o caminho a seguir. Isso requer na verdade requer sabedoria que do alto vem. Né? Por exemplo, eu, no meu entendimento, eu acho que eu vinha fazendo errado. Eu fazia as minhas leituras, se não na metade do dia, no final dele, quando eu já estava esgotado. Né? Eu vi o pastorzão falando ali, né? O dia todo envolvido e tal. Quer dizer, imagina quando chega no final da tarde, no final da noite. E eu, no meu entendimento, eu fazia minhas leituras e dava as minhas de forma errada. Hoje eu mudei meu hábito. Não, falei, não, calma aí. Vou mudar para ver o que vai acontecer. Hoje eu acordo, antes de eu me envolver com qualquer coisa, a pastora Cátia Regina, a esposa, está ouvindo aqui, antes até mesmo de eu fazer o café, eu escorro meu dente e vou fazer a minha oração e a minha leitura com a minha mente fresquinha, sem ter me envolvido ainda com nada de A, nem de B, nem de C, nem muito menos coisas minhas, e me envolvo com ele ali. Isso está me fazendo um bem incrível. Porque uma mudança relativamente simples. Simples, está me fazendo bem. Eu estou percebendo que está me fazendo. Eu estou me alimentando melhor espiritualmente. Estou conseguindo assimilar melhor. Sem falar que eu vejo as coisas sendo facilmente resolvidas porque eu dei prioridade, eu inverti o valor e botei o valor no seu lugar. Então, a sabedoria que do alto vem ajuda, porque você começa também a mudar hábitos. E vai se adequando, já que o tempo é pouco para todos, a vida é corrida para todos, a gente vai se adequando, então, para que o tempo que se tem, a gente, então, passe a usá-lo de maneira correta. E é perigoso o não ter tempo para Deus, sinceramente, nós temos, enfim, eu digo que eu também não tenho dado e tenho trabalhado e tentado dar o tempo devido, mas ainda não consegui, enfim, estou trabalhando em função disso, como os colegas também falaram. Mas o perigo que a gente vê também é que Adão, enquanto tinha tempo para Deus, Deus falava com ele ao cair de toda a tarde. Quando veio o pecado, ele não teve mais tempo para ouvir Deus.
a gente sabe que está ligado a outras questões também, né? Claro. Ele se escondeu porque o pecado realmente ele afasta. Não os problemas, e sim o pecado. Afasta. Mas está ligado também ao tempo. Ele tinha tempo toda tarde. Porque o coração dele estava... A partir então da falha, a partir então que ele começou os olhos começaram a se abrir para outras questões, agora eu vou até ficar longe dele. Onde está Adão? Cadê você? Na verdade, ele estava perguntando, Deus estava perguntando, era por outras coisas. Sim. Onde está o seu tempo? Onde está aquele Adão? Onde está? Enfim, a gente não se fala mais, já não dá para a gente conversar. A gente conversava. Você mudou. Mudou. Aí eu percebo o seguinte, nós queremos todo o tempo de Deus, mas a gente não dá o mínimo de tempo a Ele. Percebe que a gente quer que Ele nos atenda no nosso tempo? A gente quer todo o tempo, não tem esse negócio depois do ano que vem, a gente quer agora. Falando via de regras, né? Não estou generalizando. Mas a gente quer todo o tempo dele, mas a gente não dá o tempo a Ele. Amém. Vamos. O programa hoje é reflexivo, né? Profundamente reflexivo. E eu quero ouvir também o pastor aqui, Walter Miranda. Por favor, pastor Walter, é com o senhor. E fica um silêncio, porque realmente ficou assim. Nos constrange o Espírito Santo de Deus, né? Nos constrange. Com as exceções devidas, nós estamos sendo roubados todos os dias. Em termos de tempo, falando aqui, o grupo aqui de pastores, né? Se tratando de pastores, quanto a mim, eu acho que uma grande maioria deve pensar da mesma maneira, nós estamos muito envolvidos com a obra de Deus e com pouco Deus, com Deus da obra. Na realidade, eu vejo dessa maneira, eu vejo quanto a mim mesmo e vejo muita gente nessa mesma reclamação. Para ser sincero, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. E estamos fazendo palestras, estamos visitando, estamos andando, estamos evangelizando, viajando, mas aquele tempo é bom pregar. Puxa, quando uma o delícia. Espírito Santo enche, Muito é coisa bom. gostosa. Quando sai para uma visita na casa de uma família, muito bom, a família vai nos ouvir, e mais isso, e mais curso de cá, e pós de cá, e uma reciclagem de lá. Mas aquele tempo que nós deveríamos dar para Deus, porque Deus não precisa de mim. Eu preciso muito dele, precisamos dele. E esse tempo, como pastor, deveremos estar mais com ele. Acho que poderemos melhorar nesse tempo. E aí é que nós, foi falado aqui a respeito do culto. Realmente, os crentes hoje, né, vão para a igreja só nos domingos mesmo. E muitos, não só pastores, mas em geral, estamos roubando aquele bom tempo que deveríamos dar ao Senhor. Esse tempo de oração, a Bíblia fala muito em oração, desde o livro de Mateus até Apocalipse, oração, e esse momento de oração, não é bom o namorado conversar com a namorada, muito bom, o marido deita antes de dormir, fica lá dialogando com a esposa, o amigo conversar com o amigo, e com Deus é muito melhor ainda. E como é conversa com Deus? Na oração, estamos orando pouco, poderíamos e deveremos orar mais, mas oramos, eu sinto isso. Na verdade, eu estou sendo um pouco relaxado. Eu acho que muita gente deve pensar igual a mim. Porque, como pastor, então, estamos muito envolvidos em tanta coisa para fazer, para realizar, e a gente fica nervoso e não conseguimos realizar. A verdade é que tanta coisa para serem realizadas e não conseguimos realizar a contento, e nesse não realizar essas coisas abaixo a contento, da também pior na nossa comunhão com Deus, no nosso devocional, na vida de oração, conversar com Deus, não tem melhor. Então parece que estamos sendo roubados, mas eu acho que esse debate nessa manhã é um debate de reflexão para a gente mudar esse quadro. Para nós todos. São 11 horas e 27 minutos. Esse primeiro momento é um momento que fomos tomados aqui pela reflexão mais profunda. Mas certamente a roda continua e daqui a pouco no segundo bloco a gente vai dar caminhos, né, gente? Vamos buscar caminhos para que a gente saia desse ciclo vicioso. Pastor, dá tempo ainda de ouvir. Eu quero ouvir mais uma vez aqui o pastor Humberto. Mais uma vez, por favor, pastor. Eu costumo dizer o seguinte, embora hoje se inventem muitas coisas, umas coisas são inventadas, outras são o Espírito Santo mesmo que revela,
Mas não há como inventar algo que foi Deus que estabeleceu, né? Então, voltando ao que falamos aqui quarta-feira passada, falamos, né? As palavras do próprio Senhor Jesus Cristo falando a discípulo, que tem uma diferença. Ele vai dizer que se nós estivermos nele e a palavra dele estiver em nós, né? Perseverarmos na presença dele, nos mantivermos na presença dele, tudo que nós pedíssemos em nome dele seria feito. Então, ou seja, não tem novidade, não tem o que inventar. Vida espiritual depende necessariamente de leitura da palavra, porque é a única maneira que eu tenho de ouvi-lo falar diretamente pela revelação dele, e oração. Então isso é um princípio básico da vida. Todas as outras coisas que acontecem, eventos, movimentos, sei lá mais o que se tem, que tem tanta coisa hoje em dia, faz parte de estratégia de cada igreja, e não se discute aqui. Agora, o princípio é esse aí. É ter o tempo dedicado a Deus. Às vezes, eu só tenho um pouco de preocupação com essa coisa do mecanismo humano que nós gostamos de estabelecer para o relacionamento com Deus. Por exemplo, Enoque andava com Deus. Enoque não ficava o dia inteiro orando, o tempo todo de olho fechado, senão ele ia cair, deixar de trabalhar, deixar de fazer as coisas. É isso que eu estou querendo bater na tecla aqui. Ele vivia naturalmente. Vivia naturalmente a vida. Por isso que vida devocional é um tempinho que você tira, comumente conhecido. Tiro 30 minutos, né, acordo de manhã ou de noite, não importa, cada um com o seu dia, cada um tem um jeito. Isso é o devocional. Agora, a vida de devoção vai muito mais do que o tempo pré-estabelecido. Pastores oram, visitam, pregam, fazem um monte de coisa. Mas se ele estiver fazendo na presença de Deus, não por mecanismo, não por ativismo, mas fazendo pelo Espírito Santo, se dedicar a Deus, é viver com Deus, é estar tirando um tempo para Deus. É lógico, é extremamente necessário o tempo só para Deus, em que você não se envolve com mais nada, em que você se atém a ler a palavra, a orar, a ouvir Deus. Eu até quando em 2014 tive um problema na coluna, e a médica me fez um pedido dos mais difíceis da minha vida. Como o corte foi na frente, né, para botar a prótese atrás, na cervical, ela disse assim, 10 dias sem falar. Eu falei, acabou com a minha vida. 10 dias sem poder falar. E eu costumo dizer que foi o tempo que eu mais ouvi Deus. Foi quando eu calei. E aí me dediquei à leitura, etc, né? Tinha que ficar isolado, e aí você ouve mais Deus. Então é lógico que tem que ter o tempo pré-estabelecido, determinado para ouvir Deus, para fazer a manutenção da vida espiritual. Mas eu tenho que ter cuidado também com esses mecanismos humanos que nós estabelecemos como padrão para se viver com Deus. Isso quer dizer que o ser humano fala muito, né? Nós falamos muito e ouvimos pouco o Senhor. Gente, vamos dar uma paradinha rápida daqui a pouquinho. A gente volta com mais. Estamos apresentando aqui o nosso... Estamos apresentando Debate Melodia. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Debate Melodia, 11 horas e 32 minutos. Nesta manhã abençoada do Senhor, esta quarta-feira, dia 24 de julho de 2019, recebendo aqui os pastores abençoados, pastor Humberto Siqueira, pastor Tarsis, pastor Walter, pastor Demerval. E claro, você também do outro lado acompanhando, né? O pessoal que está aqui pelas redes sociais nos ouvindo e nos assistindo também pelo Facebook. A página oficial da Melodia, estamos transmitindo todos os dias aqui o Debate Melodia, e você que nos acompanha também pelos canais aí, pelos nossos grupos de WhatsApp, o pessoal fica conversando, o debate é mais fervoroso às vezes lá do que aqui, porque nos debates do WhatsApp vocês imaginam o que acontece. Deixa eu mandar um abraço para todos que estão aqui com a gente também, para você que está pelo aplicativo. Se você ainda não baixou o aplicativo da Melodia, faça isso, tá bom? Vai aí no Google Play, né, Google Play Store e baixe o aplicativo da Melhor. Deixa eu mandar um abraço aqui para todos que estão no Facebook, a Marta Gouveia, a Rádio do Meu Coração, vocês, aprendo muito com vocês, a Neidinha abençoada, eu oro quando acordo, quando vou dormir, na hora do almoço, quando saio, quando chego, agradeço até, tá sempre aí, isso, querida. Vai sempre ligadinha com o Senhor, né? Também aqui com a gente a Alessandra Severino. Gosto muito da verdade, por isso estou sempre com o Senhor, sempre aí alicerçada. Elaine Santos, também aqui Átila Teixeira. Deus abençoe a todos os pastores.
orando por vocês. Também a Cláudia Soares, ligadinha no debate. Tá, ó, e aqui tá pulando aqui o pam-pam, porque o pessoal tá compartilhando e tá dizendo aqui, nesse primeiro momento, onde todos nós fizemos aqui, os pastores, a reflexão. Se os pastores têm isso, os ouvintes também, agora nesse segundo momento do programa, queria pedir para os amados pastores que vamos trazer aí, de repente, caminhos, né? Se falou aqui em oração, se falou aqui em tempo, em dedicar um tempo, e ao mesmo tempo, mesmo no início do programa, falamos sobre Enoque, mas colocamos aí, o pastor Tasso colocou o que estava um pouco alto, mas depois aí o pastor Humberto trouxe um pouquinho mais para baixo, porque na verdade é a relação do dia a dia. Aí ficou mais perto de Enoque, né? Que é andar com Deus de uma forma natural e tranquila, se nós entregarmos. Então eu queria ouvi-la aí mais uma vez, abrindo aí mais o segundo bloco com caminhos. O que os nossos ouvintes precisam, nós precisamos como igreja fazer, pastor Tasso, para que a gente quebre essa questão do tempo em nossas vidas, por gentileza. Eu acho que a gente pode começar pela questão da compreensão desse investimento. Por exemplo, eu invisto numa academia porque eu quero ter uma vida saudável, um corpo mais bem apresentado. Eu invisto tempo na minha esposa porque eu quero ter uma boa comunhão familiar, o respeito dela, o carinho dela, né? Eu invisto nos meus filhos porque eu quero ter o carinho deles, o respeito. Tudo que a gente investe tempo, a gente tem alguma troca, a gente tem algum benefício. Sim. Às vezes eu acho que a nossa falta de tempo com Deus é porque a gente ainda não compreendeu os benefícios que isso gera. Então, se você entender, por exemplo, o apóstolo Pedro, ele escreve na sua segunda epístola, lá no capítulo 1, a partir do verso 5, olha que interessante, ele diz: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, domínio próprio, perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então, existe, assim, de primeiríssima mão, uma grande vantagem. O tempo que eu dedico a Deus me ajuda a ter um caminho mais plano. É um excelente investimento. Tropeçar menos. Martinho Lutero dizia que ele tinha um encontro com Deus todas as manhãs, porque ele sabia que ao sair pela porta, ele se encontraria com Satanás. Então assim, quanto mais tempo eu dedico a Deus, menos tropeço, menos decisão errada, menos besteira eu faço, menos furada eu entro. Então, Pedro está colocando para a gente, quanto maior investimento, menos tropeço. O investimento a Deus vai fazer com que a gente tenha mais sabedoria, mais discernimento, a gente fica mais esperto, sabe? A gente fica mais sensível. Prova disso é um dia que você tem um devocional com Deus, você sai para o trânsito, o cara te fecha, teu comportamento é diferente. Você está um pouquinho mais, você está mais sensível ao cuidado de Deus. Aí pega um dia que você está atravessado, você não teve um tempo com Deus, um dia que você está, a sua reação é diferente. Então, para evitar tropeço, vale a pena entrar por esse caminho do investimento ao tempo com Deus. A gente vai ter vantagens em diferentes áreas. E eu destaco aqui, teremos vantagens não só no mundo espiritual, teremos vantagens também no mundo natural, nos negócios, nos relacionamentos, nos investimentos, sabe? Que o Senhor nos dê essa capacidade de perceber o que a gente está perdendo por não investir tempo com Deus. Bacana, legal. Aí o grande pastor Tasso trazendo aí essa visão, né, de investimento com o tempo de Deus, né? E o Senhor, ele retribui muito mais do que o que a gente espera. Pastor Demerval, quero ouvi-lo mais uma vez, por gentileza, 11h38, é com o senhor. É necessário um exame introspectivo, né? A mente, o coração da pessoa parar para refletir, porque ninguém engana Deus, não tem como. E percebe-se que as pessoas, você encontra essas pessoas pelas ruas andando normalmente, vão nas festas, vão nos passeios, mas para o tempo para Deus é que elas têm a dificuldade.
mas os outros segmentos da vida seguem normalmente. Parece que é uma coisa mesmo de prioridade. O que tem prioridade, eu faço um esforço, eu não posso deixar eu não posso chegar atrasado no trabalho. Então eu faço um esforço, tenho que chegar na hora. Faltar nem pensar. Caso isso aconteça, eu levo toda a documentação da medicina, do médico e que fui ok. Mas é uma questão que, para essas questões, a gente encontra as pessoas nas ruas normalmente. Quando se trata de Deus, agora, Deus... e a pessoa, a gente estava rindo agora. Agora eu estou vendo você tão cabisbaixo. O que houve? Muda de segundo para o outro. As coisas de Deus, parece que as pessoas estão muito ligadas às da terra, e que a de Deus parece que fica em segundo plano, terceiro, não sei onde fica. Isso tem dificultado muita gente boa dentro das nossas igrejas. Porque a gente sente uma certa leveza. Não tem mistério, nenhum mistério, nada do outro mundo. É que se sente uma certa leveza, sente-se uma segurança mais quando a gente está realmente fazendo a vontade de Deus. No centro da vontade. No centro da vontade. Sente-se uma leveza, é natural. É alguma coisa automática que não tem como explicar. A gente continua com todos os nossos compromissos a resolver e nossas coisas a fazer durante o dia, mas a gente vai sentindo Deus nos conduzindo. É algo assim até que meio que inexplicável. Agora, é preciso realmente tomar algum tipo de comportamento. Ali em Lucas 10, por exemplo, Lucas 10. Jesus chegou e Marta e Maria estavam ali. Maria falou, vou parar, vou ouvir o mestre. Vou dar tempo ao que ele tem a me falar. Marta falou, não, tem que fazer os afazeres. Calma, você vai ter tempo para os afazeres também. E a boa parte, a sua irmã escolheu. Foi a melhor. Você terá tempo para as outras coisas. É colocar as coisas nos seus devidos lugares. Por quê? Tempo para Deus, teremos tempo para as outras questões. Eu me lembro, há 29 anos atrás, não sei, fazendo seminário de teologia, e naquela ocasião, um determinado professor passou um trabalho e a maioria dos alunos não fez. Não, porque eu trabalho o dia todo, Ele falou, o que vocês fazem de noite? Mas de noite eu vou dormir. Não, é o tempo que vocês têm para estudar. Se esse é o tempo de estudar, então vocês vão dormir à noite depois de formados. E todos nós sabemos que a gente acaba se condicionando a dormir 1h30 só, 2 horinhas, 3 horinhas por noite. Ajusta-se de acordo com a necessidade do momento. Então, a gente tem que ver qual é a prioridade. A prioridade é tempo para Deus. Então, se essa é a prioridade, vamos nos ajustar. E em Marcos capítulo 13, verso 37, Jesus falando, 13, verso 37, Jesus falando a respeito das coisas do fim e do final dos tempos, ele vira e fala assim, as coisas que vos digo a todos, vigiai, sempre em todo o tempo, porque não sabeis o dia e nem a hora. Estejamos atentos, então. Temos que dar tempo. Tem que dar tempo. Para você que está aí do outro lado nos ouvindo, pastor Walter, agora chegou a sua vez mais uma vez. Perdemos muito tempo com coisas fúteis no dia a dia. Se nós fôssemos analisar e priorizar, depois de uma soma para ver o resultado, puxa, o tempo que eu perdi com o desnecessário, eu poderia dar um pouquinho mais para Deus. A verdade é essa, e vamos vivendo. Eu gosto muito, vou pensar aquela frase de Paulo aos Colossenses, que eu acho que se aplica. Paulo disse assim, remindo o tempo, ou seja, aproveitando o tempo. Jesus disse três verbos, tá? 3 coisas que, na língua portuguesa. Marcos 13:33, olhai, vigiai e orai. Todas 3 são importantes. Então, a vigilância nesse ponto é importante, mas a gente descuida nessa parte da vigilância, aí quando vê, nós já estamos perdendo tempo, pastor falando de pastor fofocando vida de pastor, irmão fofocando vida de irmão, com conversa desagradável. O passeio que eu fui fazer poderia deixar de ter feito e não me traria nenhum prejuízo, muito pelo contrário, seria bênção na minha vida. Algumas visitas que às vezes vão fazer é perda de tempo também, como deveríamos deixar de fazer e aplicar um pouquinho, conversar muito com Deus. O mundo
mundo moderno nos leva a um corre-corre que nós não temos tempo para nada, muito menos para Deus. Os crentes, então, não posso ir à igreja porque eu tenho que estudar, eu tenho faculdade, como diz o pastor, eu tenho que fazer isso, e deixa de ser ao culto ou adorar a Deus, dar um tempo para Deus por causa do churrasco na casa não sei de quem, por causa disso. E tudo isso todas essas coisas vão roubando o nosso tempo que poderíamos dar um pouquinho no nosso devocional, a oração é preponderante. O pastor falou aqui, eu me lembro quando comecei a fazer faculdade na Universidade Federal Fluminense, faculdade de Direito, não tinha internet, nada disso não. Eu acordava 3 horas da manhã, pastor Renato, para estudar 3 horas da manhã. Pegava na faculdade em Niterói, 7h30 começavam as aulas. Poxa, meu Deus, os crentes... E eu acordava, porque eu tinha que me virar, tinha que dar meu jeito. Poxa, os crentes hoje querem orar, não querem compromisso, vão à igreja quando querem ir, acho que aquele cultinho de bate-palma para lá, pula para cá, daquela negócio de virar corpo para lá e para cá, acho que como isso é que negócio que na hora do louvor, tem negócio de as mulheres viram para lá, vão para cá, como é que é? Vocês sabem? Né? Coreografia. Sim, e a sim. coreografia. Tá tentando identificar o que o pastor tá falando. Eu não estava conseguindo. A coreografia. Captamos, entendemos. Coreografia, vira para lá, vira para cá. E acho que tudo isso se faz e corre. E um piquenique aqui, um piquenique. Encontros. Um vizinho meu foi chamado, não crente, foi chamado para um retiro de crente. Ele veio conversar comigo que está certo. Aí tudo bem. Foi para lá, 2 ônibus especiais, lá num canto lá pro lado de Papucaia. Então ele foi junto. Ele, o pastor se interessou aos irmãos. Sim. E ele tá lá na devocional. O pastor na beira da praia, as irmãs todas de biquíni, o pastor de sunguinha, com Bíblia na mão. É verdade. De sunguinha, de Bíblia na mão, de manhã, primeira coisa, na beira da piscina. Aí fez a devocional com Bíblia na mão, acabou de fazer, fez oração, e o vizinho meu, pastor, mas tá certo isso? Ele ficou escandalizado, não sendo crente. Ele foi convidado, tudo bem. Quando ele foi convidado, eu fiquei feliz. Depois só ficou triste. Eu fiquei feliz pelo convite. Pode ser uma oportunidade de ele aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ele voltou. Agora vai. Ele voltou de lá escandalizado e decepcionado. Se é isso, na verdade é isso. Quer dizer, que tempo é esse? Para Deus? Será que esse tempo é bom? Esse tempo Deus se agradou? Esse tempo foi para Deus? E outras coisas que acontecem com cada um de nós. Precisamos dar mais tempo para Deus, principalmente. A oração, às vezes acontece também que a oração pode cair num círculo vicioso. Viu aquela oração? Bota a comida na mesa, vai comer. Vai dormir, se ajoelha. Nosso Deus, nosso Pai, mal que ele disse amém, já está mergulhando na cama. Virou uma coisa, círculo vicioso, não aquele momento gostoso, porque o momento que a gente tem com Deus, isso dá qualidade ao pastor na pregação. Sim. Dá qualidade ao pastor na visita, dá qualidade ao pastor no seu relacionamento, evitam certas coisas que só vão trazer benefício para o pastor, para a igreja e para a família também, para todos. É desse jeito. Deixa eu falar aqui, o Luciano tá com a gente aqui, nosso ouvinte de Irajá, tá dizendo: graças ao bom Deus, tenho um coração totalmente grato a ele por tudo, mesmo pelas dificuldades, lutas que em certos momentos parecem se multiplicar, mas todos os dias acordo mais cedo só para entregar ao meu Deus, né, o meu agradecimento pela noite que passei, pelo novo que está me concedendo, um novo dia, antes de dormir da mesma forma. Em alguns dias no trabalho coloco o meu joelho no chão, no pó, em um determinado ambiente que possa ficar sozinho com ele, sempre agradecendo e em muitos momentos aí suplicando. Sou sempre grato a Deus. Um abraço aí para o nosso ouvinte Luciano. A gente está falando aqui de tempo, essas questões, faltam agora 13 minutos para acabar, então, querendo ou não deixa de falar entre espírito e a carne, né? Estamos vivendo, pastor, não querendo fazer uma provocação, mas a igreja está muito carnuda, ou seja, no sentido, né, os crentes estão muito carnudos, e uma igreja que não vive no espírito, pouco poder, pouca oração, pouca resposta, pouco milagre, poucas coisas do Senhor vindo do céu, porque na verdade a gente vive uma igreja que não vê milagre, assim, é difícil ver, até tem, mas é assim,
isso é questão do tempo, é questão da carnalidade que está inserida, o povo que se distanciou do evangelho simples e genuíno, e isso está complicando, e isso é um bojo maior, né? Não é, dentro de um contexto maior. É isso ou não? É um pouco disso tudo aí, mais alguma coisa. Tem essas linguagens novas, modernas, que a galera gosta, né? Então, vivemos em tempos líquidos. Líquidos? Líquidos, né? O socialismo gosta, a sociologia gosta muito de tratar a respeito disso. Nada se consolida. Há alguns anos atrás eu vi uma palestra de um pastor da nossa convenção, pastor Maurício, está até chegando aí no Rio de Janeiro, um evento da convenção esse final de semana. E ele disse, o tema era Evangelho sólido, igrejas líquidas. O evangelho é sólido, a palavra de Deus é sólida, mas o evangelho está numa liquidez muito grande. E com trocadilho, viu? Porque o que se usa no mercado financeiro para determinar o que é liquidez, sim, se aplica à igreja. Totalmente. Então vejamos, uma tecla que eu tenho batido muito ultimamente, nós nos tornamos uma igreja de coletividade. Nós funcionamos muito bem na coletividade. Eu sinceramente, tenho dificuldade de criticar certas coisas hoje, né, na maturidade que vou chegando. Porque entendo a singularidade. Cada um tem um jeito. Mamãe me ensinou isso cedo. Assim como eu tenho 3 filhos, amo os 3 igualmente, mas sei como tratar cada um deles, assim Deus o faz. Então eu tenho extrema dificuldade de criticar qualquer coisa. Lógico, esses absurdos, como o pastor Walter acabou de citar aí, não precisa nem... É constatação de fato, não é nem julgar a situação. É o que é, constatar um fato absurdo. Agora, eu me lembro de muitos anos atrás aqui, nesta mesa, não sei se é aqui ou na Vila da Penha, não lembro bem, mas com um mestre, né, pelo menos o meu mestre, o pastor... Meu Deus, tô ficando velho, hein? Jesus, mas não é que deu um branco, pastor? Que começou o debate, Jesus? César de Andrade. Pastor César. Me deu um branco aqui de repente. Eu chamo ele de meu mestre, que isso. Pastor César de Andrade. César de Andrade, meu mestre. E aí, uma vez aqui no debate, eu falando negócio de não ir pra igreja domingo de manhã. Crente, domingo de manhã na praia. César com aquele jeito dele, né? Sim. Eu disse assim, Humberto, se Jesus voltar e o crente vai na praia, ele vai pro inferno? Olha eu aí. fiquei sem resposta. Primeiro porque eu não sou Deus. Que eu não determino quem vai e quem não vai. Sim. Não é? Segundo, porque também aprendi que aquelas máximas que a gente cresceu sendo manipulado aí a igreja domingo, porque senão Deus ia castigar. Como se Deus estivesse no céu com um calendário olhando hoje é segunda, hoje é amanhã. Como se fosse assim. Como se nós pudéssemos estabelecer, por exemplo, que jejum só funciona de meia-noite a meio-dia. E Deus fica com um relógio olhando se eu entreguei o jejum 11 horas. O relógio de oração também. Né? Então, assim, nós estabelecemos padrões de humanismo para Deus que não existe. São completamente diferentes. Então, eu tenho cuidado quando vou criticar ou falar de qualquer outro comportamento. Eu aprendi desse jeito. Pode ser que de um jeito funcione comigo e não funcione com o Tarso, porque são pessoas diferentes. Existe uma singularidade. E as igrejas são diferentes. E eu não posso achar que o Batista, que o Monte Hermon é certo e as outras são erradas. Eu não tenho como julgar isso. Agora, uma coisa é certa. De coletividade, nós estamos muito bem. As igrejas estão um espetáculo. Esse é o ponto forte. É o ponto forte. O coletivo culto é uma maravilha, meu irmão. Aquelas frases que vocês não falam na igreja de vocês, que vocês são mais convertidos, mas por aí a gente ouve, não é dizer assim, pastor, eu não sei se o céu desceu, se a igreja subiu. Não é? Pastor, podia não acabar o culto. Essas frases evangeliquez e tal. Maneira, essas coisas são legais. Mas e a individualidade? O problema todo é que a coletividade é perfeita. Né? Cada vez mais se investe nos cultos. Eu sei porque nós aqui somos pastores, a galera do Ministério Louvor, pastor, tem que botar uma luz, tem que botar não sei o quê, eu fico tonto com o negócio. Na minha época não sabe nada disso, irmão. Eu fui criado no negócio de escola dominical, que hoje em dia não tem mais, hoje é escola para líderes. Eu escuto falar que escola dominical hoje é ultrapassado. E eu, Monte Hermon, ainda estou no método ainda de dividir em classe. Classe das mulheres, dos homens, crianças. Lá tem tudo isso. Se você falar tem tudo isso aí, eu dou aula lá, quando posso. Então, assim, mantenha escola bíblica dominical. Eu sou do tempo que ler Bíblia, orar, ir à igreja, ouvir mensagem, sustentava a gente na igreja. Hoje não sustenta mais. O cara tem que ir no encontro, pós-encontro, tem que ir na transformação, tem que ir no não sei do que eles inventam. Tanta coisa, meu irmão. É tudo novo, sabe? É só um mecanismo. Não, pastor, agora não é mais assim, não. Tem que dar balinha pro cara quando ele for na igreja, tem que apagar as luzes, tem que pintar de preto. Tem que mudar o negócio todo, irmão. E aí, eu vou contra isso? Nem posso, sou muito pequeno e nem iria também contra isso. Agora, eu continuo mantendo. Nunca fui de ir a lugar nenhum atrás de ninguém. Fulano tá pregando, não sei, posso ir, vou ouvir uma palavra, vou, não tô desmerecendo não, mas ficar indo atrás, show, não sei o que, ir lá, não porque fulano tá aí, não porque fulano, eu nunca fui desse negócio, e tô aqui há 34 anos sem me desviar,
Aprendi pela simplicidade e vivo pela simplicidade. E com essa coletividade, com esse investimento no espetáculo que é o culto, meu irmão, a vida de intimidade está sendo depreciada. Em detrimento de uma vida de individualidade com Jesus, estamos vivendo a coletividade. E aí fica fácil, né? Então, por exemplo, eu, particularmente, não é uma crítica a ninguém, é simplesmente a constatação de um fato. Para encerrar, Renato, rapidinho. Eu lembro da história do meu filho Juan, já contei isso aí várias vezes, mas a história do Juan é interessante demais, eu repito que é interessante. O Juanzinho tem uma história maneira. E aí a gente descendo para ir pro Rio, eu ia dar aula numa igreja, a família toda, a Júlia com a gente, né, os 5, eu na frente com o Neide, os 3 atrás, e aí os 2 maiores, o Jonathan, na época com 13, e a Júlia, na época com 20, com fone no ouvido, tomara a Deus estivesse ouvindo louvores, mas eu não posso garantir, estava com fone. Juanzinho sem fone, 9 anos, escutando a conversa minha e da mãe. Louvor, tocou, Fernandinho, dono do mundo, letra linda, eu comecei a adorar a Deus. Pra quem acredita, senti presença de Deus. Ô, papai. E aí, largar a língua estranha pra lá, outra pra cá, tem gente que não acredita, mas... Sim, sim. Mas falei, me arrepiei, chorei, um monte de irmão, arrepiou, chorou, é Deus. Aí eu virei pra Neide e falei assim, amor, tô sentindo uma presença de Deus, que letra, linda. Aí a Neide falou assim, amor, realmente essa letra é muito bonita. Eu falei, poxa, que presença. O Juanzinho virou e falou, pai, também tô sentindo, também já senti isso. Falei, opa, vai salvar um. Um salva. Aí o Juan falou assim, pai, já senti isso, já senti essa presença. Eu falei, sentiu, filho? Já, pai. Lembra aquela vez que o senhor colocou as crianças no altar e cantou Galileu? Pai, eu senti uma presença de Deus. Eu falei, glória a Deus, meu filho, que coisa boa. Aí ele disse assim, e Deus falou comigo. Eu falei, agora ficou bom demais. Deus falou... É o melhor de tudo. O que Deus falou? O que Deus falou, meu filho? Ah, pai, você tá brincando, né? Eu vou lembrar o que Deus falou. Mas nós estamos assim. Aí eu olhei pro Juan e falei, Juan, tudo perdido. O mais importante você não guardou, que foi o que Deus falou. Nós estamos assim, o culto está um espetáculo maravilhoso, louvor, coreografia, não é? Esse negócio todo, apaga a luz, jogo de luz, instrumento, o negócio tá espetáculo, meu irmão. Igreja é que faz audição, contrata profissional para tocar, um negócio de doido, disputa, toma música de um, toma música de outro, investe dinheiro, contrata pregador famoso, um negócio de doido. Mas e a vida individual? E como eu saio de lá? E como eu mudo? E como eu reproduzo tudo isso na minha vida diária? O que eu sou fora da igreja, reproduzo dentro do culto, às vezes. E o que eu sou dentro da igreja, reproduzo o que eu sou fora. Moral da história, se eu não tiver intimidade com Deus, é só perda de tempo e ativismo. É, desse jeito. Faltam agora 4 minutos. Já quero agradecer. Agradecer aí ao querido pastor Humberto Sequeira, da Igreja Batista Monte Hermon, Teresópolis, Rua São Pedro, 605, São Pedro em Teresópolis. Muito obrigado. Foi uma honra e ter a oportunidade, quem sabe, de outras oportunidades, porque o Eliel volta na terça-feira, então foi muito bom. Quero agradecer também aqui o pastor Tarci Júnior, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Bom Sucesso em Del Castilho, Estrada Ademar Bibiano, 1400 Del Castilho. Queria ouvir o senhor, dá tempo, um minutinho aí para suas reflexões finais, por favor. Eu queria aproveitar, Renato, também agradecer aqui a oportunidade e dar uma dica, porque às vezes o debate não é suficiente para a pessoa encontrar um caminho norteador aí para poder resolver essas questões. Eu gosto muito do livro de João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, mostra muito essa questão da riqueza da convivência diária com o Senhor. Eu acho que é um livro fantástico para você começar, você que quer aumentar o seu nível de intimidade com Deus, de tempo com Deus, de espiritualidade. E eu indicaria um livro também que é um clássico da literatura evangélica, chamado A Celebração da Disciplina, de Richard Foster. É um fantástico livro para quem quer subir esses degraus do relacionamento com Deus, porque às vezes a gente acha que disciplinas espirituais é só jejum e oração. Não, existem muitas outras ferramentas que você pode aplicar ao seu dia a dia para valorizar esse tempo com Deus, ok? Então deixa aí a dica, Deus abençoe, obrigado aí pela oportunidade, você é uma simpatia, Renato. Deus te abençoe, Jesus, viu? Obrigado, pastor. Forte abraço aí também. Agradecendo aqui também o pastor Walter Miranda, Ministério Obra da Restauração de Tudo, São Gonçalo, Rua Valente de Couto, do Couto, perdão, 542, Jardim Alcântara, São Gonçalo. Que bom, quero agradecê-lo. E um minuto aí para as suas considerações finais. Estamos ali adorando ao Senhor, quintas e domingos às 19h30. E pela manhã, a escola dominical, estudo bíblico. Sempre, sempre, sempre. Né? Tá ultrapassado, é verdade. Mas 2 coisas importantes. O estudo da Bíblia, meditação na Escritura, não se esqueça disso. A Bíblia hoje, a gente lê tudo, menos a Bíblia. Não se esqueça, valorizar a Bíblia. E uma vida de oração com Deus faz muito bem para a vida ministerial
e a vida cristã. Tá certo, pastor, muito obrigado. Mais uma vez agradeço também. Queria agradecer também ao pastor Demerval Nascimento, da Igreja Batista Central, Vigário Geral, Rua Xavier Pinheiro, 495 em Vigário Geral. Muito obrigado. Suas considerações finais, por favor, pastor. De fato, Renato, o tempo ele tem que ser dado. Não tem como ser diferente. Com todas as nossas fragilidades, né? Nós somos limitados, pessoas frágeis e limitadas, mas temos que ter esta consciência. E precisamos de fato, porque isso só faz bem a nós mesmos. E é uma forma também de obedecer. É uma forma de obedecer. Porque as pessoas que têm seus segmentos, eles procuram seguir aquilo que o segmento... Claro. Então, se nós somos de Deus, e eu creio piamente nisso, e realmente somos, então não tem como ser diferente. É obedecer. Então, o que é obedecer? É fazer à vontade aquilo que agrada a Deus. E as pessoas, elas, porque assim, enfim, é complicado, mas não é tão complicado assim. Como tocar Deus, como fazer com que Deus, os olhares dele se voltem a nós. Gente, é simples demais, é muito simples. A mesa falou de uma forma muito elegante, muito espiritual, muito sábia. E eu creio piamente que Deus está no negócio. Então é simples assim. A palavra está aí de Deus, a oração pode muito em seus efeitos. É fazer um exame introspecto, eu ver até onde, se está agradando, se não está, por quê. Eu tenho uma particularidade comigo, as pessoas elas ficam muito alvoroçadas e vão atrás daquilo que quer. Eu, quando quero alguma coisa, eu não vou atrás. Eu mantenho minha vidinha com Deus. Obviamente, quem é que dá? Quem é que faz acontecer as coisas? É Ele. Só então ele. Eu vou atrás dele. Se eu já ir atrás dele, eu vou mais. Porque eu sei que Salmos 37, versículo 4, deleita-te também no Senhor e Opa. Ele satisfará os desejos do seu coração. Que maravilha, que bom. Pastor Alberto, por favor. Rapidinho, você já percebeu que cada vez mais as pessoas estão doentes? Várias e várias síndromes e doenças. Sim. E o quanto se escreve, se tem palestra sobre isso? Por um único motivo. Porque estão vendendo caro o que a Bíblia dá de graça. Estão pagando caro aí o que a Bíblia dá de graça. Sim. Hebreus 4,12. É a palavra de Deus que é viva e eficaz. É ela que pode produzir cura. E as pessoas estão correndo atrás de outras leituras em detrimento da palavra. Se voltar para a palavra, se ler a palavra, se seguir Jesus, está resolvido o problema. Se seguir Jesus, já está resolvido. Muito obrigado a todos. Amanhã teremos mais aqui um Debate Melodia, a partir das 11 horas da manhã. Tá chegando Débora Lira. Um abraço aqui do seu irmão Renato Bruno. Volta amanhã, a partir das 8 horas, no Disque M para ouvir de novo. Tá certo? Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.